Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Moura Duarte, eu sou advogado da União e vou acompanhar vocês por um bom tempo nesse curso de Direito Constitucional. E vamos ver os diversos pontos da matéria. E neste blocão, o tema desta aula agora vai envolver as próprias normas constitucionais, abrangendo o preâmbulo constitucional, o próprio texto constitucional e também o ADCT, o Ato da Disposição Constitucional Transitória. A Constituição tem essas três partes, mas vamos começar, obviamente, pelo começo. O preâmbulo constitucional, ele é uma tradição nas mais diversas constituições do Brasil e também nas de outros países. A Constituição brasileira atual é composta por três partes, como eu já falei: o preâmbulo, o corpo constitucional e, regulando as partes da transição de uma ordem anterior para a atual, o chamado ADCT. Qual é a função do preâmbulo? A doutrina aponta que o preâmbulo tem por objetivo destacar algumas informações relevantes sobre o Estado, como os seus valores sociais mais fundamentais e a razão de ser da própria Constituição, do próprio texto constitucional. O grande ponto polêmico é que o atual preâmbulo constitucional ele gerou uma série de discussões e o grande ponto polêmico foi de verificar se o preâmbulo constitucional possui algum valor jurídico. Essa verificação não é apenas para discussões acadêmicas ou para debates infrutíferos. Ela é importante para saber se o preâmbulo pode ser usado como fonte de direito, se ele pode ser usado como argumento para declarar alguma norma como inconstitucional e também se existe a vinculação para as constituições estaduais quando eles fizeram suas constituições logo após a promulgação da atual Constituição de 88. Reparem que esse tema já perdeu um pouco a sua relevância atual, mas é importante saber para a questão histórica e também porque isso vai influenciar muito na própria interpretação constitucional. O STF já apreciou a temática do valor jurídico do preâmbulo na ação direta de inconstitucionalidade 2076. E a posição que prevaleceu foi de que o preâmbulo não possui valor jurídico. Só que nesse julgamento, que é mais interessante, o STF analisou as divergências doutrinárias sobre o preâmbulo constitucional ter ou não valor jurídico. Um primeiro posicionamento que o Supremo Tribunal Federal analisou, que também tem muito viés doutrinário e que acabou prevalecendo, é que o preâmbulo constitucional não detém valor jurídico, ou seja, ele é irrelevante do ponto de vista jurídico. Para essa corrente, essa visão doutrinária, o preâmbulo da Constituição ele expressaria apenas uma opção política do legislador quando da sua elaboração, para demonstrar as escolhas e objetivos daquela nova ordem jurídica, ou seja, é uma carta de intenção, uma carta de apresentação do novo Estado. O Supremo Tribunal Federal também analisou a doutrina que vai em sentido oposto, ou seja, há o entendimento doutrinário que defende que o preâmbulo constitucional possuiria, sim, total eficácia jurídica, apesar de não ter sido estruturado da mesma forma que as demais normas constitucionais, como o artigo 1º, artigo 2º e por aí vai. Como eu falei, o Supremo analisou na ADI 2076 e essa ADI ela foi ajuizada por um partido político que questionou a ausência da expressão sobre a proteção de Deus na Constituição do Estado do Acre. O partido político autor da ação argumentou que o preâmbulo da Constituição Federal ela seria uma norma de reprodução obrigatória, em suma, teria valor jurídico, de forma que o Estado do Acre não poderia deixar sob a proteção de Deus ausente da sua Constituição estadual. Só que o STF entendeu que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória e não cria direitos ou obrigações, constituindo disposições que enunciam valores políticos consagrados pela sociedade.
A norma de reprodução obrigatória é o princípio enunciado no preâmbulo e não o preâmbulo propriamente dito. Um ponto importante que o STF destacou é que o fato do preâmbulo constitucional ter nenhum valor jurídico não impede que o próprio preâmbulo possa auxiliar a interpretação e a aplicação do direito, de modo a fornecer o maior suporte para a decisão, mas o preâmbulo não pode ser o fundamento para a decisão. Bom, pessoal, como falado, então, o preâmbulo constitucional não tem valor jurídico. Mas, diferentemente do preâmbulo, as disposições do ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, elas são consideradas sim como normas constitucionais e, por consequência lógica, possuem um valor jurídico semelhante ao texto principal. Logo, possuem sim caráter de reprodução obrigatória por todos. É importante lembrar que a Constituição está estruturada, de novo, como já falamos, preâmbulo, corpo constitucional e o ADCT. Por serem normas constitucionais, as normas do ADCT podem ser tranquilamente questionadas no judiciário por meio do controle difuso ou por meio do controle concentrado de constitucionalidade. O STF entende dessa maneira tranquilamente. E qual é a razão de ser do ADCT? O ADCT existe para organizar e definir contornos mínimos da nova ordem jurídica, reestruturando órgãos ou dispondo, por exemplo, sobre futuras eleições. Ele é uma espécie de ponte de transição entre a ordem jurídica anterior e a ordem jurídica nova. Por mais que uma Constituição inaugure um novo Estado, uma nova ordem jurídica, você não pode ignorar que diversas relações jurídicas nasceram na ordem jurídica anterior e os efeitos são protraídos no decorrer do tempo. Com isso, gerou-se uma legítima expectativa nas pessoas de que os efeitos esperados iriam perdurar conforme aquela visão inicial. E de modo a preservar essas situações, claro que dentro de alguns limites aceitáveis e também por uma questão política de pacificação social, o ADCT serve para regular, para manter ou para modificar essas relações, podendo criar inclusive um regime jurídico especial, prevendo algumas características, faculdades ou possibilidades que numa eventual nova ordem jurídica não exista. Além disso, outra função do ADCT é dispor de normas que excepcionam as regras que estão no corpo da Constituição. Desse modo, o ADCT ou uma norma do ADCT pode garantir alguma vantagem a um nicho social específico e uma maior proteção contra mudanças políticas, já que, por ser norma constitucional, demanda um processo legislativo mais dificultoso de alteração, o processo que envolve a modificação da Constituição por meio de emendas. Ainda que as mudanças provocadas por emendas constitucionais tenham provocado alguma deturpação no ADCT, hoje em dia temos normas lá que não possuem nenhum viés de normas de que seriam ADCT. A sua razão de ser continua sendo a transitoriedade e também um certo grau de exaurimento. Logo, em um mundo ideal, o ADCT possuiria normas constitucionais transitórias que seriam demarcadas pela medida da estrita necessidade desse viés de transição, que buscariam reger de tal modo que, tão cedo quanto possível, possa ter a aplicação que está disciplinada no próprio corpo constitucional em relação àquela matéria. Finalizando então sobre o ADCT, temos um tópico bem mais por viés de curiosidade, que é a numeração do ADCT. Se você for ler a Constituição do Brasil, vai reparar que a numeração do ADCT não segue a ordem das normas que estão no corpo da Constituição. Ela é zerada. Embora as normas do ADCT sejam iguais às do texto principal e guardem uma relação de dependência, optou-se por zerar a numeração. Essa opção foi uma questão mais de sistematização do texto, para evitar que normas cujos efeitos já se exauriram permanecessem no corpo da Constituição ou continuasse uma numeração lógica que fosse acabar atrapalhando
novas normas constitucionais a serem colocadas no texto constitucional. Logo, apesar da numeração autônoma, o STF entende que isso não transforma as normas do ADCT em algo mais especial ou mais diferenciado das normas do texto constitucional, de forma que isso não confere maior ou menor independência ao que está contido no ADCT da Constituição do Brasil.